Bom dia, pessoal. Aqui é a Soraya, professora de Química. Nós vamos falar um pouco sobre cromatografia. É um tema muito pouco abordado no ensino médio, tá, pessoal? Só que como no primeiro ano a gente estava falando sobre separação de misturas, a cromatografia faz parte da separação de misturas, tá? Então a cromatografia, aqui foi abordada na quarta semana lá de Química, a cromatografia é uma técnica usada para identificar, analisar e separar componentes de uma mistura, tá bom? Essa palavra cromatografia vem do grego, que chromos significa cor, grafia, escrever. Geralmente são separadas por fases de cores. Então, para saber um pouco mais sobre a cromatografia, pessoal, a gente tem que identificar duas fases. A fase estacionária e a fase móvel. O que seria a fase estacionária? É onde eu deposito a minha amostra a ser analisada. Seria, no caso, o papel. Esse papel, geralmente eu uso papel filtro quando eu faço em casa. Ele é composto de celulose, a celulose tem água, que é uma substância apolar, e que vai interagir muito bem com o solvente. O solvente que eu coloco ali para arrastar. Aliás, se eu usar um solvente polar, vai interagir muito bem para arrastar essa amostra que eu coloco lá a ser analisada, tá bom? E a fase móvel é exatamente o solvente que eu utilizo para interagir com o papel e arrastar a minha substância e separar, aliás, arrastar a minha mistura e separar as substâncias contidas ali, tá? Você olha pelas cores, você vai ver que vai ser feita uma coluna e nessa coluna você vai ver divisões de cores. Então, com isso você consegue fazer o quê? Você consegue analisar, você consegue identificar e fazer uma separação de misturas, que é o que a gente está estudando, tá? Então a definição é essa, é separar dois ou mais componentes de uma mistura, ok? Então, você vai precisar saber dessa fase estacionária, que é o que você vai usar ali o papel, né, que ele vai ficar fixo, para você colocar sua amostra, sua fase móvel, que depende do solvente que você está usando para interagir com o papel e arrastar a amostra, e a parte chamada de analito, que é a sua amostra. É sua mistura que você colocou ali, que você quer saber quantos componentes tem nela. Você quer saber analisar aquele componente, você quer identificar o componente e separar aquele componente. A gente fala muito que essa técnica é para purificar também, tá bom? E tem uma fase, uma outra que a gente fala assim, que você consegue identificar o fator de retenção, que é a distância percorrida pelo componente sobre a distância percorrida pelo solvente. Chama fator de retenção, tá? Que isso aí também tem que ser analisado. Então, a cromatografia em papel, que foi abordada lá, é simplesmente isso, tá? É uma separação de mistura. É uma das separações de misturas que a gente tem, tá bom? Então é só isso. Um grande abraço, beijo.